Olá, como você está? Seja bem-vindo a mais um Lição Central. Da onde você está? Que bom que você está aí. Não teria um lugar melhor para você estar nesse momento, para poder, juntos, a gente estudar a palavra de Deus. Vou apresentar aqui uma pessoa que dispensa a apresentação. Vou apresentar, mas dispensa a apresentação. Doutor, professor Fernando Capilé, nosso irmão da Igreja Central de Cuiabá, convidado especialmente para poder estar passando lição com a gente aqui hoje. Seja bem-vindo, Fernando Capilé. Né? Gente boa demais, cara. Esse cara é gente boa. Quem me dera, né, pessoal? Tirando os títulos, eu sou o irmão Capilé mesmo. Eu estou aqui muito feliz, viu? Estou muito feliz hoje porque esse convite para mim foi uma alegria quando eu recebi a ligação. E é com muito entusiasmo, muita alegria que eu volto a essa Igreja Central de Várzea Grande para esse programa tão legal. E agora eu quero convidar você, aonde você estiver, para que nós possamos elevar uma oração ao nosso Deus. Vamos orar? Feche seus olhos e acompanhe comigo. Querido Deus, querido Pai, amoroso Jesus, obrigado, Senhor, por mais essa semana. Obrigado porque estamos aqui para estudar um pouco mais sobre a sua palavra, Senhor. Que o seu Espírito Santo invada cada lar que está neste momento assistindo e compartilhando a sua palavra. Que todas essas pessoas possam ser auxiliadas pelo Espírito Santo e pelos seus anjos, elas compreendam um pouquinho mais sobre a sua palavra. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tema nosso, hein? Que lição tremenda essa semana, hein? Tema: olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Daí não... Lendo aqui é muito fácil, né? É uma frase muito, né? Um título bem fácil. Olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Mas, e aí, Fernando? O que você fala para mim isso aí? Eu tive a semana toda estudando e pensando numa música que foi, se eu não me engano, foi cantada aqui pelo Prisma, aqui no Brasil. A música é mais ou menos assim: em meu Jesus não há fracasso, em meu Jesus encontro paz. Só que o original, cantado pela Sandy Perry lá nos Estados Unidos, não é em meu Jesus, é in heaven's eyes, ou seja, aos olhos do céu. Aos olhos do céu não há fracasso. Olha que coisa linda. E eu pensei nessa música a semana inteira, aos olhos do céu. E é exatamente o tema da lição dessa semana. Ou seja, quando nós olhamos com o olhar de Deus para as pessoas, nós temos uma visão completamente diferente, um ângulo diferente. A gente acompanha, para quem gosta de acompanhar futebol, quando tem um lance duvidoso, as câmeras estão posicionadas em todo o campo, e cada uma delas dá uma visão diferente daquele mesmo lance. E quando nós passamos a olhar o nosso próximo com o olhar de Deus, meu irmão, não existe nada melhor do que isso. Eu vou perguntar para você, o que você faria quando te dissesse que quem vem pregar na igreja, se fosse um presidiário? O que você acharia? Existem vários aspectos, né? Sem filosofar e sem, né, gastar tempo aqui, a gente poderia falar assim, a princípio, assim, o que eu tenho, né? O que eu, Cleiton, tenho a aprender com esse presidiário? Ele é presidiário, ele vai lá falar que ele foi preso, vai falar de todas as coisas ruins que ele fez, o porquê que ele foi preso, mas e aí? O que eu tenho a acrescentar? Né? A princípio seria isso, né? Seria isso, o normal, o comum seria isso. Mas a gente percebe aqui que realmente, como você falou e a gente estudou durante a semana, que olhando pela lupa, né, pelos olhos de Jesus, a gente, não é que ele via as coisas boas das pessoas, não é que ele via qualidade ou via defeito, mas, na verdade, ele via o potencial, né, o potencial de cada um. Ou seja, igual a gravura que nós temos aqui. Tem uma pessoa ali, presume-se que está ali num boteco, bebendo, né, ingerindo bebida alcoólica, e, na verdade, pelos olhos de Deus, ele está vendo um potencial. Que potencial é esse? Que potencial é esse? Potencial de ser um pregador, quem sabe ser um missionário. Então, é dessa forma que a gente tem que ver. Para todo lugar que a gente vê, potencial. Potenciais pessoas para a gente levar aos pés de Cristo. E sabe o interessante também, gente? É assim, uma coisa é você olhar para as pessoas e você não enxergar o que ela pode ser, o potencial que ela tem, como o Cleiton bem disse.
Agora, o que me entristece na modernidade é que nós, muitas vezes, não temos nem tempo e nem interesse em olhar as pessoas. Como se elas fossem árvores andando por aí. Nós olhamos sem qualquer interesse para essas pessoas. Isso é preocupante. O cristão, ou melhor, aquele que se diz cristão e anda por aí sem se interessar pelo seu próximo, é muito provável que essa pessoa não se interesse nem por Deus. Como eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não consigo amar o meu próximo a quem eu vejo? E se eu não vejo o próximo, que dirá Deus? Então essa lição é um chacoalhão. Joga a gente no canto da sala para que a gente possa entender que o nosso cristianismo, muitas vezes, ele é roto. Ele é um cristianismo falso. Não pode ser verdadeiro alguém que diz que ama a Deus se não consegue enxergar o seu irmão, o seu próximo. Por isso que é muito claro quando se fala nos mandamentos. São 10, mas são 10 que se resumem apenas em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Não é fácil isso não, gente. Isso é algo pesado. Amar a Deus acima de qualquer coisa e amar o próximo como a si mesmo, é isso. O que você quer para você é o que você deseja para as pessoas. Indo lá para a cura do cego de Betsaida. O que a gente pode tirar disso tudo? Igual você bem colocou, que às vezes nós estamos vendo pessoas como árvores, né? Ou vendo a vida passar pelo retrovisor. A vida é para frente, só que a gente só está olhando no retrovisor e deixando as coisas para trás. Essa cura aqui, de todos os milagres que Jesus fez quando ele andou ali pela Judéia, por Galiléia, por Jerusalém, a única milagre que teve 2 etapas ali foi a cura do cego. O que a gente pode tirar disso aí, trazendo para nós aqui? Por que será? Por que 2 toques? Então, além desses 2 toques, eu gostaria de falar da luz. Primeiro, mas antes eu quero, só para complementar, como é que você acha que aquele cego chegaria até Jesus se não tivessem pessoas que olhassem por ele? Como você acha que aquele cego poderia ter a oportunidade da sua vida se não houvesse seguidores de Cristo interessados nele? E na Bíblia tem muitos. Lembra na sogra de Pedro, a casa da sogra de Pedro, que eles desceram o aleijado lá pelo telhado, porque estava muita gente? Da mesma forma, o cego, ele, para chegar até Jesus, dependeu dos amigos. E tem mais, se você quer colocar a desculpa de que não leva pessoas aos pés de Cristo porque a pessoa é desinteressada, isso não é problema seu. Essa questão não é você que tem que julgar, é Deus que tem que julgar. Você só tem que levar o seu irmão, aquela pessoa que você está interessado, leve até os pés de Cristo. O resto ele faz. A lição deixou bem clara, e a história bíblica ela deixou bem clara, a seguinte situação. O cego em si não fala se ele acreditava ou não em Jesus, ou se ele conhecia Jesus. Não fala nada sobre o cego, só fala o quê? Que ele foi curado. Agora a questão é o quê? Vamos imaginar nós, a gente. Qual seria a fé e a crença no meu Jesus para mim poder... E hoje ainda, né? Estava comentando em casa, na família, no culto familiar. Falei assim, qual a fé que eu tenho de trazer pessoas à igreja e falar, se você tem problema, vamos até a igreja, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos jejuar, e lá o meu Deus, a quem eu creio e tenho servido, vai te curar. Porque foi o que aconteceu naquela época. Os amigos do cego levou eles, tipo assim, sabiam, eles criam que Jesus poderia curar e ia curar o cego. Até porque aconteceu o quê? E foi e levou. E foi o que aconteceu lá. Só que o que me causa, assim, né, curiosidade foi porque, por que 2 toques, né? Por que 2 toques? Então, Jesus, ele operou ali de tal maneira, para quem não vê, para quem não enxerga, está na escuridão, no breu total, como o cego estava. Se Jesus fizesse um milagre, como ele fazia no primeiro toque, de uma vez só, é tão ruim a luz para o cego, que recupera a sua visão, do que a própria cegueira. A luz que viria para o cego, ela viria muito forte. Olha, é um modelo isso que Jesus fez por nós. Né? Ele ensinou, através dessa experiência, algumas coisas, como, primeiro,
Você tem que ir até Jesus, levar a pessoa até Jesus. Então, são dois verbos interessantes. Leve a pessoa, leve. E o segundo verbo, peça para Jesus. Né? Ou seja, você tem que levar a pessoa interessada ou não, tem que pedir, rogar pela pessoa que está ali, e finalmente a cura virá. Só que a cura ela vem de forma paulatina. Jesus não dá tudo no afogadilho. Eu me lembro da nossa época de adolescente, dá-lhe cuidado, tempo, é tempo. Não é vai muito falar tempo. o ano, né? Falar nisso, eu vou falar daqui a pouco aqui o verso para memorizar. Vai falar o ano, porque aí vai E complicar. Falaram para mim falar uma linguagem moderna, que é muito jovens assistindo. Eu vou falar uma linguagem moderna do meu avô. O verso áureo, na época dos veinhos, o verso áureo. Né? Jesus fala assim, ó, e disse-lhes, vinde após mim. Jesus disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Esse é o verso para memorizar, o verso áureo, ou tem um nome aí mais moderno que eu não sei. Mas o fato é que nós entramos para o cristianismo, nós seguimos a Jesus, só que nós não paramos de aprender, nós não paramos de receber luz. Agora a gente quer que o indivíduo entre para a cristandade e a gente quer que ele melhore, assim, como se fosse um passe de mágica. Na vida cristã não tem mágica, tem crescimento paulatino. Você pode ter lido a Bíblia 20, 30 vezes, não importa. Toda vez que você lê novamente, é um aprendizado novo. Isso aí vai até o céu e além. Eu quero no céu aprender mais e mais. E você? Nós estamos convidando você para vir junto. Crescer em graça, crescer em estatura, até o céu. Queridos, nós estamos aqui para isso. Agora, como é que alguém pode ser tão egoísta em receber esta mensagem do Evangelho e não passar para frente? É o que foi falado. Como eu amo o meu próximo como a mim mesmo? Como eu quero só as bênçãos, eu não quero ser um condutor de bênção. Eu tenho que transmitir, isso é o normal. Se eu gosto tanto, eu amo o meu próximo, eu não vou querer deixar de ver ele no céu. Então eu quero compartilhar o conhecimento que eu tenho, a crença que eu tenho e o Deus a quem eu tenho confiado. E levar isso de alguma forma e trazer a pessoa junto de mim. Aí sim. Prosseguindo. Agora tem uma treta aí, hein? Fala. Agora tem uma treta. Judeu e samaritano. Aí é treta pesada. O que você pode falar para nós aí? Aí sim nós temos aí uma lição de aceitação. Jesus tinha outro caminho para ir para Galiléia ou não? Tinha. Se tinha outro caminho para ir para Galiléia, por que que ele teve que passar ali por dentro de Samaria? Porque a gente sabe ali na história. Esse é o professor de história. Ele pode falar melhor. Fala para nós aí como que era essa treta aí do judeu com os samaritanos aí. Só para situar historicamente, já que você tocou na questão da história, o povo de Israel era um povo unido, junto, só tinha um rei. Aí aconteceu o que se chama historicamente de cisma. O que foi a cisma? Dividiu o povo de Israel em dois povos, o rei do norte e o rei do sul. No sul, os judeus, com a tribo de Benjamim, se eu não me engano, e alguns levitas que cuidavam dos serviços do templo. No norte, 10 tribos. O povo de Israel se dividiu e se enfraqueceu. Pessoal lá da Mesopotâmia invadiu e levou eles de cativo. Ao norte, assírios. Ao sul, babilônicos. Só que os assírios, historicamente, eles são mais violentos. E eles mataram e dizimaram boa parte das tribos. E aí, eles trouxeram os povos assírios para habitar ali na região norte. E é por isso que esse povo, pelo olhar judeu, ele se contaminou. Virou um povo que era a escória. E foi assim que começou essa intriga entre judeus e samaritanos. Por isso que os samaritanos eram tidos como o pior povo que tinha para estar. Era o pior tipo de gente. Agora, gente, falando em pior, a gente juntou ali, tudo que tinha de pior estava naquele poço. A mulher, só por ser mulher, já era tido como pária da sociedade. A mulher só servia para ter filho naquela época, era uma sociedade machista, e a mulher era desqualificada. E, além de tudo, uma mulher com vários históricos de casamento. E, além de tudo, ainda era uma samaritana. Tudo para dar errado. Por que que Jesus foi ali? Qual que era a intenção de Jesus? Ali, acredito eu, que foi uma tarde de surpresas. Porque vamos tentar contextualizar a história. De acordo com o costume da época,
Normalmente as mulheres iam ali na parte da manhã, não é isso? Nas primeiras horas da manhã para poder, né, se socializar, fazer amizades, conservar as amizades e fazer os serviços ali na beira do poço pegando a água. Ok. Já tinha um detalhe importante naquilo que você já comentou. A mulher estava ali, qual horário? Não era de manhã. Se ela não foi de manhã, é porque de certeza ela não queria encontrar com ninguém ali. Sol rachando. Meio-dia, sol rachando. Ela já foi lá discreta para poder pegar a aguinha dela já e ir embora. E quem ela encontra ali? Um judeu. Ela não sabia quem era Jesus. Ela sabia que tinha um judeu ali. E aí, mais surpresa ainda, dela chegar lá e encontrar um judeu sentado à beira do poço. Esse judeu ainda pede água para ela. Que surpresa que não foi. Um homem judeu pedindo água para uma samaritana. Ela estranhou. Disse para ele que se ele sabia com quem estava lidando, ele sabia muito bem. Aliás, Jesus sabe de tudo. Jesus estava por dentro de tudo. O que ele fazia era proposital. Jesus quer você. E ele vai fazer tudo para você estar ao seu lado. E ele sabe da sua vida. E ele sabia da vida da samaritana. O legal é que ela não sabia nada dele. Quando ele ofereceu uma água que ela nunca mais sentiria sede, ela nem sabia quem era ele. Ué, como é que você vai pegar água? Não tem nem pote. Poço é fundo. Depois ela achou que conhecia ele. Você é profeta, né? Você conhece da minha vida. Você é profeta. Finalmente, na terceira declaração da samaritana, ela acerta na mosca. Ela foi para a cidade e declarou que Jesus era o Filho de Deus. É assim que acontece quando nós conhecemos Jesus. Se você não conhece Jesus, saiba que Jesus entra na sua vida. Você se assusta, você não conhece Jesus e de repente você começa a conhecer Ele e você pensa que Ele vai fazer algo na sua vida diferente. E Ele coloca a sua vida de pernas para o ar. Ele vira você do avesso e depois desvira novamente. Ele quebra o vaso e faz um vaso novo. Jesus quer morar na sua vida e Ele quer fazer a sua vida uma nova vida. Aliás, Ele quer te dar vida eterna. O que Ele queria dar para a samaritana. E ela aceitou. Aceitou, tanto aceitou que ela até esqueceu os utensílios dela todo para trás ali. E foi o quê? Foi em busca do pessoal e já foi falar, olha, tem um profeta lá comigo no poço lá. Tem um cara que sabe de tudo, contou várias coisas da minha vida, vamos para lá. Então, quer dizer, existia um propósito ali. Jesus tinha um propósito. Por falar em propósito, é o seguinte, eu tenho propósito, eu quero pregar o evangelho. O que eu faço? Eu vou fazer curso de teologia? O que eu costumo falar para todo mundo, quando as pessoas têm projetos de vida ou qualquer tipo de coisa, e aí, qual é a hora certa, qual é o momento certo? O que eu costumo falar para eles é o seguinte, a hora é agora, o dia é hoje. Da mesma forma com o evangelho. Não espere o momento certo, a hora certa. Ah, eu vou esperar. Não tem. O melhor momento para começar é agora. Começar com o que a gente tem, da forma que a gente tem. E não precisa ir tão longe também. Ainda estava comentando também com meu filho. É muito louvável, né? Essa questão do Caleb, que vai para outros estados, é muito louvável. Vai para outros países, trabalho missionário. É legal isso aí. Só que às vezes a gente não precisa ir tão longe para fazer esse tipo de serviço. Às vezes, dentro da nossa própria casa, a gente pode estar olhando as coisas com o olhar de Jesus para o nosso irmão, quem sabe, para a nossa esposa ainda, que não é da igreja, os nossos filhos que não são da igreja, que não estão aos pés de Jesus ainda. A gente tem todo um campo dentro de casa, na nossa vizinhança, no nosso serviço, na escola, ou seja, no meio que a gente vive. E às vezes a gente quer buscar longe as pessoas de longe, mas na verdade não precisa ir tão longe assim. Sabe que Pedro foi um dos maiores discípulos de Jesus. Pedro, alguns consideram ele como a rocha, a pedra fundamental da igreja. Alguns, até da igreja católica, consideram Pedro como o primeiro papa, o grande líder da igreja. Você tem que se lembrar uma coisa, Pedro realmente foi grande, foi grandioso. Negou Jesus 3 vezes, depois aceitou Jesus 3 vezes, se tornou um grande líder da igreja. Mas Pedro não conhecia Jesus. Quem que você acha que levou a mensagem para Pedro? Foi o seu irmão mais novo, que conheceu Jesus primeiro, conheceu a mensagem primeiro e levou Pedro a conhecer Cristo. Se não fosse André, que era irmão de Pedro, Pedro não teria conhecido, irmão mais novo. Você, jovem, que acha que é muito novo para pregar o evangelho, saiba que Pedro foi até lá, trouxe o seu irmão e ele se tornou um grande pregador do evangelho. Foi Pedro, aquele que converteu 3.000 num dia só. Aliás, eu quero aqui deixar um testemunho aqui, olhando essa igreja maravilhosa, que igreja linda, que construção linda.
E eu imagino que quando ficar repleta novamente, se é que Jesus não volta antes, Deus queira que sim, mas essa igreja foi construída por um homem, e eu tive orgulho de tê-lo como meu avô. O meu avô vinha aos sábados à tarde aqui na Várzea Grande, e ele pregava o evangelho e dava estudo bíblico, até que ele veio num bar aqui de Várzea Grande, ele foi desacatado por um homem chamado Cipriano. E esse homem estava bebendo, o Cipriano estava bebendo, e ele, na hora, desacatou, chamou meu avô de crentão, e meu avô não desistiu. Num dia, passando, entregando o folheto nas casas, o Cipriano abriu a porta da sua casa e ficou envergonhado, porque ele lembrou que estava no bar e desacatou meu avô, que também era militar. Então, o Cipriano falou, olha, o que eu posso fazer para me redimir? O meu avô falou assim, me deixa pregar a palavra. Eles entraram em casa, deu estudo bíblico, foi o primeiro adventista de Várzea Grande, leva o nome dessa rua que passa em frente à igreja. Tenente Cipriano. Então, graças à pregação do evangelho, eis aqui, olha onde que nós estamos. A verdade é uma só. Não tem hora certa, não tem lugar certo. O que nós precisamos é o requisito para a pregação do evangelho, apenas dois: amor e disposição. Mais nada. Tendo amor ao próximo, amor a Deus acima de todas as coisas, e disposição de servir, de buscar, de trazer, é o que precisa. Tá, mas isso é para gente que é mais tranquilo, né? E aquelas pessoas difíceis de lidar? Como é que você faz? Essa questão de pessoas difíceis, eu lembrei esses dias de um culto aqui nessa igreja, onde meu sobrinho, junto com meu irmão e com a minha cunhada, estava sentado aqui no primeiro banco, e o pastor, não me lembro o nome do pastor, e aí criança, né, às vezes não está interessante para ela, criancinha não está interessante para ela o culto, ela acaba ficando inquieta. Aí o pastor parou o culto e falou, irmã, como que é o nome desse menino? Não sei se meu irmão vai lembrar disso, minha cunhada vai lembrar disso. Como que é o nome desse menino? Aí eles falaram, João Pedro. Eu falei, mas também, irmão, com o nome desse, João Pedro, vamos imaginar, né? Igual você falou, pessoas difíceis. Colérico e sanguíneo. Pedro era daquele bruto, né? Bruto, mas conforme a lição fala, Deus não olhava o que Pedro era, mas via o potencial que ele tinha de ser um grande pregador. Então é assim que a gente tem que ser. Amor. Outros também que eram perigosos, Tomé. Tomé, o que era? Daqueles lá só acreditava, né? Cético e cínico. A lição deixou bem clara. Tomé era cético e cínico. Deus não via isso. O Tomé é um bom exemplo. Você vê que quando ele meio que até com um jeito de chacota, ele pergunta assim, eu quero ver a marca. E Jesus mostra a marca. Jesus sempre agiu de maneira muito tranquila com as pessoas. As mais difíceis. Ele agia, inclusive, contava parábolas para poder corrigir os defeitos dos maus. Naquele almoço, aquele banquete que teve lá, em comemoração a ele foi honrado naquela casa, quando Maria Madalena ou Maria Betânia, cada um interpreta de um jeito, ela entra sorrateira e ela lava os pés de Cristo e enxuga e chora. Quando ele é criticado por Judas e criticado pelo dono da casa, ele simplesmente conta uma parábola de forma tranquila, porque Jesus não está disposto a ferir ninguém. Jesus, ele quer abraçar as pessoas, sejam elas quais forem, quais modelos de pessoas, porque Jesus, ele vê realmente o futuro, ele vê o futuro em cada um de nós. E se for falar em pessoas difíceis, tem pessoas que são coléricas, como a gente está falando aqui, explosivas. Elas brigam por qualquer coisa, mas elas geralmente são pessoas que pedem desculpas fácil. Já tem pessoas que não falam nada, mas são depressivas, estão sempre de baixo astral, têm as suas virtudes, mas a gente não sabe as virtudes até que elas se mostram. Nós não podemos nunca discriminar as pessoas, porque elas são assim ou assado, porque elas são mais caladas ou são mais Kleber, né? Lá em casa nós estamos em 3, né? Kleber, Cleiton e Kilder. Aí o pessoal fala, aí tem um pessoal que gosta do Kleber, e aí o Cleiton não gosta do Cleiton. Aí tem um pessoal que gosta do Cleiton, mas não gosta do Kleber. Aí o Kilder ninguém fala nada, mas tranquilo. Então é um cara que todo mundo gosta, então, de certo, né? Deve ser isso. Exatamente. Mas a questão é uma só. Quando você vê, gente, quando a gente se relaciona
com pessoas muito nervosas, né? Ou seja, ou muito depressiva, existe uma coisa, por isso que nós temos que prestar muita atenção mesmo, que existem necessidades não verbalizadas de cada pessoa. Por isso que nós temos que ficar com bastante os olhos abertos e os ouvidos bem abertos para a gente poder ter essa percepção dessas necessidades não verbalizadas. Que às vezes o que acontece? As pessoas têm necessidades físicas e visíveis, né? Que a gente fácil percepção. Agora tem aquelas que a pessoa não fala que ela tem aquele problema, mas ela tem, e tem aqueles problemas que a pessoa nem ela não sabe que tem. E aonde que a gente, né, com o poder do Espírito Santo, usando ali, né, da palavra, usando nosso conhecimento, que a gente vai conseguindo, introduzindo ali o Evangelho. Só para complementar, eu quero ler aqui uma passagem da lição. No finalzinho da lição de quarta-feira, diz assim, ó, somente os que trabalham em favor das pessoas conhecem a satisfação que isso pode trazer. Eu me lembro uma noite, eu fui chamado em casa desesperadamente, um chamado desesperado de uma mãe. Seu filho, viciado em drogas, estava num hotel e tinha quebrado tudo. Quebrou, ele passou 3 dias e 3 noites no hotel. E lá ele se fartou de drogas, quase teve uma overdose, quebrou tudo e o dono estava a ponto de mandá-lo para a cadeia. E essa mãe foi como última esperança bater lá em casa, porque não tinha ninguém por ela. E eu saí de casa de madrugada, fui lá, conversei com o dono do hotel, junto com a mãe dele, que não tinha dinheiro, nós rachamos, pagamos os prejuízos, fomos até a delegacia, fizemos um compromisso e fomos até o juiz para avalizar essa pessoa. Algumas pessoas acharam que eu estava maluco. Como que você vai avalizar alguém assim? Realmente. Seguir a Jesus não é coisa de gente sã, não. Às vezes a gente é tido como maluco, porque a sabedoria de Deus às vezes é loucura para os homens. Mas para resumir a história, esse menino, ele voltou ao prumo. Ele se converteu para uma igreja que nem é a nossa. Mas ele se converteu e me convidou, tempos depois, para ser o padrinho de casamento dele. Ele casou com a filha do pastor. E ele se tornou um pregador do evangelho. Gente, não adianta a gente ficar no conforto da nossa casa. Eu sei que é chamativo. Ainda mais agora com essa epidemia. Você é obrigado a ficar em casa. Quer dizer, para você deitar na sua cama e ficar lá como um morto-vivo, é muito tranquilo. Mas nós temos que sair da zona de conforto. Nós temos que sair para a batalha, porque nós não estamos aqui a passeio nesse mundo. Nós estamos aqui para a batalha. E na batalha do bem contra o mal, ou você veste a armadura e vai para a guerra, ou você já morreu. Demonstração, né, de aceitação é isso. Só falar, só pregar, não é suficiente. Existe uma frase também que eu uso muito, que eu falo o seguinte, que a gente tem que viver, dia a dia, momento a momento, na nossa vida, viver o Evangelho. Se for necessário, pregar. Então, a pregação maior nossa é justamente essa que o Capilé fez, com a experiência que ele teve lá com o menino no hotel. Ele demonstrou a aceitação dele através não só de palavra, mas também de ação. Não adiantava só, quando você recebeu aquela ligação, ô irmã, eu vou orar por você. As pessoas estão cansadas de ouvir que vão receber oração. Se comprometa. Ame o seu próximo como a si mesmo. Se comprometa com ela. Vá até ela. Atenda às necessidades dela. Depois, pregue. Viva o Evangelho na sua vida. A gente tem que viver, gente. Nós somos co-herdeiros, somos co-obreiros dessa obra. A missão, como diz o autor da lição aqui, o pastor Mark Phelan, a missão é de Cristo, só que ele deu esse privilégio com responsabilidade de participar junto. Então é isso. Muito mais do que falar, vamos agir, vamos correr atrás. Oportunidade, você teve essa oportunidade. E aí, as oportunidades, como surgem? Como eu vou reconhecer? Como eu vou entender que é uma oportunidade de eu estar levando o Evangelho e levar a palavra para a pessoa e buscar a pessoa? Como eu vou identificar isso? Os coaches, eles costumam falar assim, olha, fica de olho nas oportunidades. Oportunidade passa uma vez só. Se ela for embora, perdeu o trem, perdeu o tempo, perdeu o time. Fique de olho nas oportunidades. Mas isso a gente usa muito para a questão comercial. Mas e para a questão espiritual? Vou citar aqui a passagem final do filme A Lista de Schindler.
né? No filme A Lista de Schindler, que conta a história de um homem que salvou mais de 1 milhar, mais de 1.000 judeus foram salvos pelas mãos e pelo dinheiro desse empresário. Ele reúne no final da guerra, todos ali numa estação ferroviária, sabendo que o exército salvador estava chegando, ele então se despede dos judeus. E aí ele recebe um presente, que é um anel que tem os seguintes dizeres: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Ele se emociona no filme, na cena, ele se emociona e fala: se eu tivesse vendido esse pingente, eu podia ter comprado mais um judeu. Se eu tivesse vendido o meu carro, eu teria comprado mais 5 judeus. Se eu tivesse vendido esse terno, eu teria comprado mais um judeu. Ele começa a chorar desesperadamente, porque ele percebe que se ele tivesse feito mais um esforço, ele teria salvo pelo menos uma vida. Será que você, meu irmão, vai chegar ao ponto de chorar, de desespero, porque poderia ter salvo alguém e não salvou porque não enxergou a sua oportunidade? Deus está abrindo portas. Aliás, o Deus do Novo Testamento, como a lição bem fala, é o Deus que abre portas. E as portas que Deus abre, ninguém fecha. Você está aproveitando as portas abertas de Deus? Nós precisamos aproveitar. Nós precisamos, na realidade, de ser sensíveis à voz de Deus. As oportunidades estão em todo lugar. Basta nós termos sensibilidade de saber que ali é uma oportunidade onde que a gente pode lançar semente. E a gente tem que ter uma consciência simples. A obrigação, a nossa missão é de lançar a semente. A questão de germinar e desenvolver já não é com a gente. O Espírito Santo faz a parte dele. A gente faz a parte dele por um privilégio que Deus nos deu, gente. É um privilégio. E esse privilégio vem acompanhado muito de responsabilidade. Outra coisa que é muito interessante a gente frisar aqui. Deus só quer coisa boa para todos, para você e para mim. Deus só quer coisa boa. Só que todas as coisas boas e os planos que Ele tem de bom para a gente não anula o livre-arbítrio. Já parou para pensar nisso? Deus não quer que ninguém se perca. Ninguém. Mas que todos venham ao arrependimento e salve. Agora, tudo isso coisa boa, planos bons, só de coisa boa, não vai anular a liberdade. Então, basta eu ou você aceitar ou não essas coisas boas que Deus tem para a gente. Eu quero finalizar, pelo menos a minha participação, dizendo que eu agradeço muito a Deus de ter me trazido até aqui. E quero falar com você uma coisa que me deixou muito feliz nessa lição. Nós não precisamos ser excelentes oradores. Nós não precisamos ser professores, precisamos ser doutores, nós não precisamos ser artistas, músicos, especialistas em estudo bíblico, especialistas em Apocalipse e Daniel. Nós não precisamos de capacidade para pregar a palavra de Deus, porque Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, hoje, se você quer chegar-se a Jesus e pedir a Ele, Ele dará de bom grado. Ele te dará tudo o que você precisa para você sair e pregar. Então, eu quero que você hoje saia desta escola sabatina com a convicção, com a certeza de que as portas estão abertas. E você não pode entrar por uma porta aberta e fechá-la atrás de si para os outros. O verdadeiro cristão entra pela porta e escancara ainda mais para todos que queiram vir até Jesus. Da minha parte, muito obrigado pelo convite à Escola Sabatina Central aqui de Várzea Grande. E obrigado pelo chamado. Deus, Ele nos chama também. Ame a Deus acima de qualquer coisa. Ame seu próximo como a ti mesmo. Esteja disposto a ouvir o chamado de Deus. Amém. Até mais um próximo Lição Central.